A partir de agora, ao vivo, em áudio e em vídeo, com a médica pediatra, ex-diretora do Hospital Regional de Cajazeiras, Emanuele Cariri. Seja bem-vinda ao programa Olho Vivo e eu gostaria de saber, Emanuele, quais são as recomendações você como pediatra pode trazer a quem nos acompanha nesse momento, que está de certa forma preocupado também com essa atual situação. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Eu agradeço demais o convite para a participação do programa. Estou sobrecarregadíssima de mensagens o tempo inteiro, tanto das mães dos meus pacientes, que já existiam os contatos regulares, agora aumentou muito mais, e além disso, os contatos gerais de pessoas não pacientes, né, do Instagram e do Facebook, que eu coloquei à disposição enquanto estou em casa uns dias afastada. Estou aproveitando para responder todas as mensagens de todo mundo que pergunta sobre essa nova pandemia aí, está deixando todo mundo de cabelo em pé, realmente. Em relação à minha área específica de pediatria, a gente tem um certo otimismo, porque não tem muitos relatos de pacientes pediátricos com coronavírus. A grande maioria dos pacientes é adulto. No maior estudo realizado até agora, que foi um estudo chinês, em quantidade de pessoas, só 1% dos pacientes de coronavírus eram menores de 10 anos. A média de idade dessas pessoas é 6 a 7 anos, e dos 1.391 pacientes suspeitos de coronavírus, só 120 tinham mesmo a doença e só 3 precisaram de suporte ventilatório. Esses 3, um era portador de leucemia, o outro tinha uma obstrução intestinal grave e o outro uma hidronefrose. Ou seja, não existe relato de paciente infantil comum, saudável, que não tenha doença gravíssima, que tenha tido qualquer tipo de problema grave com o Covid-19. Emanuele, as pessoas que estão nos acompanhando podem até estar se perguntando, tem circulado também através das redes sociais a informação de que crianças de 0 a 9 anos, elas são praticamente... O coronavírus não chega tão forte a crianças de 0 a 9 anos. Como profissional da medicina, como tem acompanhado essa disseminação dessa informação? Bom, isso aí é verdade, certo? Tanto é verdade que no mundo inteiro as alas pediátricas estão sendo usadas agora para internar adultos. Eu estava conversando há pouco com uma pediatra, reumatologista pediátrica alemã, de Munique, e ela estava me contando que o setor dela, no hospital que ela trabalha em Munique, acabou de ser liberado e evacuado de crianças para que sejam colocados adultos com Covid-19, já que está precisando de vaga para adultos, né? Já que crianças não estão precisando de UTI, e aí eles estão liberando essas vagas para os adultos. Realmente, os casos de Covid-19 não são severos em criança. Quando aparece, é só tosse, dor na garganta vermelhinha, coisa leve. Alguns casos têm febre, mas não chega a ser nada importante demais, não é um sintoma importante, e nenhum caso fica grave, a não ser esses que eu citei, né? De leucemia, pacientes gravíssimos. Tirando isso, é uma doença que em crianças é benigna. O grande problema para a gente da pediatria é conscientizar as pessoas, porque crianças, elas não vivem sozinhas. Elas estão sempre com algum cuidador, né? Até porque, por lei, não se pode deixar uma criança sozinha. Então, onde tiver uma criança, vai ter pelo menos um adulto do lado. E o problema é esse, é que o vírus, ele pode até não vir grave na criança, mas a criança, ela fica sendo portadora por um bom tempo. Existem vários casos de crianças que passam 10, 15 dias com o vírus nas suas vias aéreas, né, liberando até na salivação. E esse vírus em adultos, quando pega, ele é um vírus bastante severo. Então, eu estou pegando muitos casos de mães que estão preocupadas com o filho. Ontem mesmo teve uma mãe que mandou mensagem dizendo assim: eu estou muito preocupada com minha filha de 2 anos, estou desesperada com essa doença e tal, eu trabalho fora o dia todo e minha filha fica em casa sozinha com minha mãe e minha avó, e eu estou muito preocupada com ela. E aí eu respondi: se preocupe com sua mãe e sua avó. Né, porque a menina, provavelmente, se tiver o Covid, vai apenas ser uma secretora, né, do Covid nas vias aéreas. O problema é que se ela fica o dia todo com a avó e a bisavó dela, então ela pode sim ser um vetor do vírus e causar até uma insuficiência respiratória com óbito em uma delas duas. Então, esse é o grande problema na pediatria, é que o paciente pediátrico, ele é vetor da doença. Esse é o grande problema.
Emanuele Cariri, quais são as recomendações para os pais e também os responsáveis das crianças nesse momento em que a pandemia avança no nosso país? Bom, a primeira recomendação é isolamento total, certo? Se alguém da família sai de casa por algum motivo, se for alguém que não teve como parar de trabalhar, que não teve como deixar de sair, essa pessoa não pode estar tendo contato com a criança, voltando da rua e tendo contato para lá e para cá. Isso não é uma coisa recomendada. Os cuidados têm que ser muito intensos ao entrar em casa, quem sair, né? Não usar o mesmo sapato que usou na rua, dentro de casa, tirar a roupa imediatamente, colocar para lavar, tomar banho imediato antes de ter contato com a criança. Esses cuidados aí devem ser tomados o tempo inteiro. E os outros cuidados são de longo prazo. Muita gente está perguntando o tempo inteiro: como melhorar a imunidade do meu filho? Essa é a pergunta que todo mundo faz nessa época do ano, independente de Covid-19. E eu sempre explico: imunidade se constrói em longo prazo. Não existe uma mágica para hoje apertar um botão e a imunidade do seu filho ser desenvolvida. Então, o aleitamento materno, a alimentação natural, a criança ter uma noite de sono saudável, ter todos os cuidados para que ao longo dos meses a imunidade dela seja construída. Muita gente diz assim: meu filho não come comida de panela. Alguma coisa ele deve comer, porque ele está vivo. E se ele está comendo outra coisa, tem alguém fazendo essa outra coisa para ele. Pare de fazer, que aí ele vai comer comida de panela, porque é o que tem, né? Então eu sempre digo que a imunidade se constrói ao longo dos meses. Não vai ser hoje, apertando um botão, que vai se conseguir ter um filho com uma imunidade boa para enfrentar essa situação. Mas independente de imunidade, não há relatos de casos gravíssimos em crianças, muito menos óbitos em crianças comuns, saudáveis. Só crianças portadoras de doença crônica grave. Quando eu falo doença crônica, é doença grave, tipo lúpus, artrite reumatoide, leucemia, coisas bem sérias. E não estou falando de criança com rinite alérgica, por exemplo, porque isso aí não é considerado doença crônica, certo? Rinite alérgica é uma coisa que é mais fácil ter crianças com rinite alérgica do que sem, na verdade. Né? É a época de se ter a rinite alérgica, é a idade da rinite alérgica. Então, isso não é considerado doença crônica. Tem muita gente desesperada falando comigo, dizendo que o filho está no grupo de risco, e quando eu vou conversar para entender que grupo de risco é esse, a pessoa diz: meu filho tem rinite. Não, eu também tenho, não se preocupe, rinite não é grupo de risco, tá? Grupo de risco são os pacientes imunossuprimidos, aqueles que tomam corticoide ou quimioterápicos de forma regular. Então, esses aí, eles realmente fazem parte do grupo de risco, e se existir algum caso grave ou gravíssimo de Covid-19 em crianças, vão ser justamente nesses grupos de crianças.